Olá, hoje o programa Mais Esportes entrevista um professor e atleta de Muay Thai. Olha o cartel dele, 6 lutas e 6 vitórias no MMA. Hoje ele está na categoria Master, onde também está invicto. Ele tem projetos sociais e também academias em escolas. Daniel Caporossi, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. E o que representa esta invencibilidade para você? A invencibilidade para o atleta, ela é a coroa da disciplina, ou é a resposta, é a coroa de todo esse esforço que engloba a prática, o esforço, a entrega, e é gratificante para o atleta ter esse cartel de vitórias. E a gente vai falar muito sobre esse esforço do atleta, que eu acho que é muito importante. Antes, vamos fazer o seguinte, vamos nos sentar então, para a gente poder ficar à vontade, conversar bastante. E eu confesso a você que quando eu fiz o convite para você participar do programa Mais Esportes, eu lembro que você me disse o seguinte: Gabriel, vamos fazer o programa fora dos tatames, vamos fazer perto de um lago, de uma área arborizada, que eu quero mostrar um outro lado do atleta. Pelas condições climáticas a gente não conseguiu fazer ao ar livre, mas o que representa para você essa história de natureza, de ar livre? Eu achei legal falar sobre isso, sobre esse lado zen, sobre esse lado porque o lutador ainda é visto como um cara agressivo, um cara que busca agredir as pessoas, e não é nada disso. Pelo contrário, eu acredito que foi uma ferramenta na minha vida para eu me acalmar, foi uma ferramenta para eu me encontrar, eu me encontrar, né? Eu achar em mim mesmo uma pessoa calma, uma pessoa que eu era bem agressivo quando mais novo. Só que a luta, a arte marcial, pelo contrário, foi me levando para esse lado de me tranquilizar, de saber os meus potenciais. Eu com a luta, com esse lado de me acalmar que a luta proporcionou, eu acabei... Bom, acho que vai para um outro lado, que era uma outra pergunta sua. Mas esse lado zen é importante, eu quis mostrar pelo fato de ainda existir esse pré-julgamento em cima do lutador de artes marciais. Quem assiste pela TV ou mesmo ao vivo as lutas, vê sempre os atletas bem fisicamente, muitas vezes forte. É um esporte agressivo, né? Principalmente o MMA, só que essa transição, esse treinamento passa por essa calma, o lado que ninguém vê. A luta ela pode ser agressiva, mas o lutador em si, o treinamento fora dali, completamente diferente. Olha, existe muito do objetivo da pessoa. Eu sempre, quando o atleta, o aluno, a pessoa iniciante chega, eu falo que para ele sair de casa pensando no corpo dele, que vai equilibrar o corpo e a mente. Com o tempo, com o perfil de cada um, a arte marcial vai proporcionando novos objetivos dentro de cada perfil. Deu para entender? Era Sim. Essa? Era. O Muay Thai, ele é conhecido, você é especialista, né, no Muay Thai, já fez 17 lutas, hoje você é professor. Ele é conhecido como a luta das 8 armas, a arte das 8 armas. O que são essas armas? Olha, eu sou bem suspeito no que eu vou falar. eu sou bem suspeito. O Muay Thai, eu vou chegar nas 8 armas. As artes marciais, muitas delas usam alguns golpes do Muay Thai. O Muay Thai é como se fosse o resumo das artes marciais. O povo tailandês era um povo pobre, que ainda não mexia com o metal. E os países que estavam em guerra, que queriam conquistar, eles vinham com espadas. Então o Muay Thai, ele com instrumentos metálicos já, né, que usavam metal. Ele teve que aprender o quê? Não ter golpes como eu posso dizer,
um pré-nocaute, aquele golpe que você bate para depois nocautear. Tá. 1, 2, que algumas artes marciais, o nosso não. São golpes devastadores. Os punhos são usados, até na época da guerra, eles amarravam com corda e nós, assim, porque se o pulso quebrasse, dava para bater com a corda, então usaria o mesmo efeito do osso, o que se aproximava. Os cotovelos, Tá. os joelhos e as canelas. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então as armas estão no próprio corpo, No próprio humano, corpo. Está no próprio corpo. E o que você pode falar sobre disciplina, comportamento do atleta? Olha, a disciplina, ela dá uma variada de aluno para aluno. Ela de pessoa para pessoa. Eu comecei cedo, né? Geralmente o menino, o pré-adolescente, o adolescente que entra, no começo, ele sobe o ímpeto dele de É a querer... adrenalina de estar no Ele quer esporte. achar que eu vou mostrar para todo mundo que eu bato, que eu faço, que aconteça. Aí o menino nem olhou para ele já fica encarando, achando que, né? E com o tempo, ele vai te dando esse autocontrole, essa disciplina de saber se comandar, saber se disciplinar, saber até que limite. Porque para você sair da sua casa, vir aqui no tatame, colocar a luva, saber que você vai tomar soco, chute, vai ter que fazer exercício, vai ser cansativo, você vai sair da zona de conforto. Isso já vai fortalecendo a mente dele. E isso vai dando a disciplina com essa superação interna que vai proporcionando. Peguei minhas coisas, vou ter que ir lá apanhar daquele menino chato, que sempre tem aquela pedra aquele cara que te leva além, né? Sim. Fala que é chato, mas é o que te leva além. Claro. E aí ele, não, mas eu vou conseguir. Aí chega e vai dando. A disciplina, ela vai sendo acumulada ao longo do tempo. Quanto mais ele é exposto à aula, mais ele vai criando esse autocontrole, essa O atleta disciplina. é forçado a entrar na disciplina, é algo automático. É algo automático, a palavra certa. Automaticamente ele vai se moldando e se encaixando a essa disciplina que a arte marcial proporciona. Ô Daniel, você falou muitas vezes aí nessa resposta, que o menino, que o jovem, que o adolescente. Então a gente vai fazer o seguinte, agora não sou eu quem vai fazer a pergunta para você, quem está nos assistindo tem essa possibilidade, porque aqui o povo fala. Daniel, gostaria de saber qual a idade para se iniciar nesse esporte, a idade mais promissora. E aí, Daniel, tem uma idade promissora, uma idade para começar? A criança pode lutar Muay Thai? Sim, existe o que eu sempre falo, para a criança a gente tem que ter uma turma fixa. Colocar junto com os adultos também dá. Ela precisa ter um acompanhamento próximo dos pais, como está sendo o pai perguntar para o professor e o professor sempre atento como está sendo o perfil. Essa sintonia, essa união entre o pai e do aluno é muito importante, porque eu preciso saber. Isso é legal porque já faz o filho ter mais aquela união, o pai saber mais o perfil do filho, mas pode sim. A criança pode fazer. O seu início foi como criança ou você passou por outras modalidades? O meu início eu passei por outras modalidades. Quais foram elas? Olha, eu sempre gostei muito de esporte. Tá. Tiveram esportes como vôlei, polo aquático, eu fiz atletismo, o que é legal também, eu vou falar rapidinho, que em Santos ele tem um projeto parecido com o Cuba. Eu fui ver isso depois na faculdade, eu não sabia que eu passei por esse projeto. Que é o aluno, quando ele criança ali, um pré-adolescente, ele é exposto, ele passa por um teste. Tá. E de resistência e tal, tem lá o teste que eu não me recordo, vai abrir muito leque, mas passa por um teste e eu passei, e a escola era grande, eu e mais um só, sinal que eu tinha uma aptidão para o esporte. Só que eu ficava correndo, aquilo não era o que queimava. E aí eu passei pela capoeira. Tá.
A capoeira, eu já comecei a ver que eu tinha uma aptidão para a luta. Ali ela gerou em mim Eu gostei. O meu professor me elogiava muito na capoeira, o mestre, né? Ele me elogiava muito. Depois também eu passei pelo surf, que eu sou de Santos. Tava em Santos, né? Já que tava ali, Fazendo tinha uma nada. praia ali. Vamos surfar. Você também, né? Delícia. Aí comecei a surfar e tal, mas quando eu conheci o Muay Thai, aí foi amor à primeira vista. O Muay Thai, ele com 16 anos, me conquistou. Ô Daniel, muitas pessoas fazem Muay Thai não para fazer luta, não para participar de competição. Hoje em dia virou uma moda aí, muitas pessoas fazendo Muay Thai para perder peso, para ganhar um condicionamento físico. O que você acha sobre isso? Olha, quando eu entrei no Muay Thai, 20% das pessoas conheciam o Muay Thai e 80% não, consequentemente. Hoje é o contrário. 80% das pessoas conhecem e 20% não. Então, para o meu trabalho, essa de ter um conhecimento maior, de pessoas que querem emagrecer, a outra quer ganhar mais flexibilidade, a outra disciplina, e não só como eu fui, que sabia que era uma arte marcial, que era para luta, que era para defesa, que focado mais para esse lado competitivo, isso foi bom para o meu trabalho. Porque essa nova busca pelo que a arte marcial proporciona, como você comentou, foi bom para o meu trabalho. Foi bom porque eu vivo disso, quanto mais aluno, mais, né? Tá. Tem um benefício que ambos ganham. O aluno ganha e você também, porque você tem uma troca com eles, conhece mais pessoas, ajuda a entrar no esporte, na modalidade. Lindo. Isso mesmo, a gente foi a fome com a vontade de comer, foi poder oferecer o meu trabalho e mais pessoas, eu ajudar e ser ajudado de todas essas formas. Ô Daniel, o Muay Thai, por exemplo, um adolescente, alguém que está nos assistindo, gosta da modalidade, é jovem, ele tem que ter alguma característica? Ele tem que ser grande, ele tem que ser forte, alguma coisa porte físico? O adolescente, ele tem que ter alguma coisa ou qualquer um pode entrar no Muay Thai e virar um atleta? Olha, qualquer um pode entrar no Muay Thai e virar um atleta. Vai depender também do esforço dele. Do esforço dele. Eu tenho um caso de um aluno meu, esse aluno fez a estreia dele agora, ele perdeu mais de 50 quilos. 50 quilos. Ele era os meus 2 filhos meninos, eu tenho meu terceiro, uma menina. Ele era o peso dos meus 2 filhos nas costas dele, nele, em cima dele. Ele tirou, perdeu tudo isso, fez a estreia e ninguém imaginava, porque até então ele só queria emagrecer. Fez a primeira luta, ganhou, venceu, foi bacana, está super feliz. Trouxe alegria para a família, trouxe uma pessoa que a gente não esperava, que muitos não esperavam. Eu acredito em todos, eu acredito no potencial das pessoas, eu acredito que esse é o meu trabalho, de levar as pessoas além. Então, eu acho que, no máximo, empatam comigo em acreditar nas pessoas. Então, eu acredito que todos podem fazer o Muay Thai, todos têm a chance de ser um campeão, de usar a arte marcial por um fim competitivo ou até mesmo ganhar a vida com o Muay Thai. São histórias que o esporte proporciona, né? Você vê, estava acima do peso, entrou para a modalidade e aí fez competição e conseguiu a primeira vitória. Já que a gente está falando sobre transformação e esporte, hora de mais um quadro aqui no nosso programa, que é a pergunta polêmica. A gente estava falando sobre transformação do esporte, que ajuda a perder peso, muda a vida das pessoas. Quero saber de você, Daniel. De alguma forma, o esporte, ele mudou a sua vida? Vamos fazer o seguinte? Rápido intervalo, na volta. Tem essa resposta do Daniel? Será que o esporte mudou a vida dele? Será que ele estava envolvido com alguma coisa e o esporte conseguiu tirar? Isso e muito mais. A gente vai falar sobre Muay Thai. A gente nem começou ainda a falar sobre a modalidade, sobre as vitórias. Será que tem derrota que ele contesta até hoje? Isso e muito mais no programa Mais Esportes. Não saia daí.
Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje estou entrevistando Daniel Caporossi, atleta de MMA e também de Muay Thai. Invicto no MMA, 6 lutas, 6 vitórias, 5 por nocaute. E no Muay Thai, em 17 lutas, tem 12 vitórias, algumas derrotas contestadas aí que já ele vai contar pra gente. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta. A gente estava falando sobre esporte, que ele muda a vida das pessoas. Na primeira resposta que você me deu, se deu uma pausa, ele fala, bom, depois eu falo sobre isso. Agora acho que é o momento de você falar. O esporte mudou a sua vida? Sim, o esporte mudou bastante. Eu, como eu falei, eu vim de Santos. E como todo adolescente, ele está exposto a amizades e eu acabei indo para algumas amizades que não eram tão boas. E eu acredito que o esporte ele foi me segurando. Ele foi me segurando. Eu encontrei as drogas e a maconha, no caso. E foi... Eu estava exposto a outras drogas. Só que eu sempre tive medo de cair o meu rendimento no esporte. Então tinha cocaína, tinha outras drogas. Então eu, na minha cabeça, eu achava que a maconha ainda era natureza e tal. Eu acabei colhendo os frutos disso. Porém, o esporte ele sempre me segurou para não ir para outras drogas. Uhum. Eu sempre achei, e é legal falar disso, você ter tocado nesse assunto, eu sempre achei que a maconha, ela não me atrapalhava. Eu tenho alguns, para não falar vários, amigos que também fumam maconha e acham que é normal. Acham que essa droga, ela não atrapalha tanto, que é da natureza e tal. E eu acabei não indo para outras drogas e isso eu não posso deixar de falar, aliado com o esporte, eu encontrei Jesus, eu encontrei uma religião que mudou, que eu sempre falo isso. O esporte já era uma ferramenta de Deus para a minha vida, para eu não ir para tentar me tirar disso. Só que eu acabava indo para o lado errado. O esporte ali me segurando. E aí, de repente, Jesus usou outra ferramenta e hoje, através do esporte, eu posso falar isso para as pessoas, mudar, como eu te disse, mudar de dentro para fora e de fora para dentro a vida. Hoje, eu sou grato ao esporte por ter me segurado, ter sido aquela âncora que fica me segurando para eu não ir para o lado errado. Uhum. Nossa, o esporte, o Muay Thai, ele me proporcionou isso. Essa mudança de vida, essa manter eu estável e não deixar eu ir subir, piorar, descer no caso, né? Ô Daniel, agora eu não posso deixar de te perguntar, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo, quem está em casa, dependente do lugar, deve estar pensando. Mas espera aí, ele falou que encontrou Jesus, que encontrou Deus, aí vai no tatame e bate no outro e é um esporte violento, não são coisas conflitantes? Como é que é essa história do atleta, que é um esporte que tem a sua agressividade, aliada a uma religião? Ah, legal, pergunta bacana essa daí. Eu tenho até um caso legal que aconteceu e, na verdade, eu sou atleta, cara, esse é o meu ganha-pão. Eu tô lá, eu não tenho nada pessoal com ele. Eu quero vencer, cara. E eu quero vencer da maneira mais fácil. A maneira mais fácil é eu nocautear ele o mais rápido possível. E acabou, ninguém recebe tanto impacto, assim, tantos golpes assim. Uma vez, tem vários acontecimentos, mas o mais bacana foi uma vez, cara, eu tava ali, pra você ver como a gente preza pela a integridade da outra pessoa, do outro atleta, do outro lutador. Colocaram a gente sempre, quando acaba a luta, separam a gente. Aí coloca eu, para passar pelo médico ali, para ver se tá tudo bem. E aí colocaram eu e ele, só que dessa vez colocaram assim, ó, só que mais pertinho. Tá. Um do lado do outro, um médico me atendendo, o outro.
E ele aqui, o cara todo machucado e tal, esse menino aguentou pra caramba, menino bom esse cara, ele é da Tinogueira, que é o do Minotauro, dos irmãos. Sim. O cara treina lá no Rio, treina com eles, um menino muito bom, não aqui de Campinas, né? Ele é lá do Rio de Janeiro. Tá. E ficou eu e ele aqui, e ele com a cara toda machucada, o cara colocando aqui, o médico colocando ali, puxando, já tava com gelo. E eu aqui, ele, você tá bem? Tô. Tem alguma área machucada? Eu fiquei, mó sem graça, cara, por ele. Tem a minha mão, cara. Tipo, de tanto que eu te bati. Eu bati, mas como eu vou bater nele e tal? Mas sim, cara, infelizmente tem essa visão de achar, será que bate? Como que é isso daí? Mas não, os dois amam luta, os dois sabem, e nesse caso, por isso que eu falei disso também, acabou a luta, eu cheguei, falei com ele, falei, e aí, cara, como você tá? E tal, tá meio machucado e tal. Pô, cara, como que você vai? Você tá indo em alguma igreja? Como tá a sua vida? Ele falou, pô, cara, eu sou desviado da igreja. É? E tal, pô, então, aí não é por acaso então que a gente está lutando, eu quero falar que Jesus te ama. Oramos junto, um menino que estava do meu lado falou assim, nossa, professor, eu te admiro demais. Você nocauteou, ainda orou com ele, você é top, não sei o quê. Então isso é bacana, isso é bacana. Como eu te disse, o esporte, ele foi um complemento e a religião veio para transbordar, para eu me encontrar completamente e saber que existe algo maior, que alguém morreu por mim e toda, né? História de Jesus Cristo. Ô Daniel, quando que na sua vida você decidiu ser professor? Fala, também quero dar aula. Além das competições, quero continuar a minha vida como um atleta, mas também quero ser professor. Olha, eu não comecei no esporte querendo, pensando no dinheiro. Eu queria ser um curangue preto, eu queria ser um faixa preta, como diz a luta para os mais leigos, né? Porque o Muay Thai, ele não usa faixa, ele usa cruang no braço, né? É uma forma também parecida com a faixa, que é o que todo mundo conhece. É para nivelar e ir subindo de grau, né? Eu nunca pensei em ganhar dinheiro, em ser professor. A gente fala ganhar dinheiro, mas ser professor, mas o professor recebe. Hoje é como paga o meu ganha-pão. Eu pensei nessa de ser um professor, de toda a filosofia, eu sempre me admirou. Quando eu entrava, eu era ainda novo e tal, eu entrava no tatame, eu achava que eu estava tipo entrando na Tailândia, tinha toda uma filosofia. Uma admiração. Uma admiração pelo o tatame, por tudo que engloba a arte marcial. E aí eu acabei virando professor com o tempo. O meu professor falou, tem uma academia para você. Na minha cabeça eu ia passar toda essa filosofia, como até hoje passo. E aí foi indo, hoje eu vivo disso, hoje eu sou um professor, a gente tem uma equipe, já faz alguns anos aí, a equipe está bem firmada aqui em Campinas e região, e foi crescendo. Hoje eu amo tanto quanto competir. Quem é leigo, ou mesmo quem gosta de assistir artes marciais, deve pensar, o UFC é o que passa na TV, é o ponto alto de um atleta. Todo atleta quer lutar no UFC ou tem outros caminhos, outras ramificações? Olha, logo quando eu comecei nas artes marciais, ele não era tão valorizado? Valorizado, não era a mídia não estava em cima tanto. O mais era o boxe, as lutas olímpicas, né? A arte marcial na época não era nem MMA, chegou a ser vale tudo e antes era o freestyle. Tá. Então ele foi crescendo. De uns anos para cá, há uns 6, 7, uns 10, 15 anos atrás, o UFC ele era e ainda está no nível top como o melhor evento. É o sonho de todo atleta chegar no UFC. Já existem alguns torneios, alguns campeonatos, alguns eventos que já estão no nível do UFC. O UFC ele é a referência, isso a gente não tem. É onde todo lutador gostaria de chegar. Mas existem torneios como o Bellator, existem outros eventos que estão, mas o UFC sim, é o sonho de todo atleta. Não tem como a gente negar isso. Tá. Não tem. Aqui em Campinas e região, tem muitos torneios? Quem está nos assistindo, quero assistir uma luta de Muay Thai, quero assistir uma luta de MMA.
Tem aqui em Campinas, tem em região, todo mês, toda semana, como é que funciona o calendário? A gente tem, no meu ponto de vista, ele é conceituado, não tem como negar. O Max Fight ele é o melhor evento da região. Tá. Que ele é de Campinas, ele é nosso, é filho de nasceu em Campinas. Tem alguns campeonatos menores. É como se o Max Fight fosse o UFC da região, de Campinas aqui. Mas sim, aumentou muito. Desde quando eu comecei nas artes marciais até hoje, se você pega um menino mais novo, ele tem várias lutas, ele vai ter 10 lutas. Porque tem mais torneios. Na minha época, há 20 anos, 15 anos atrás, existiam menos torneios. Por exemplo, eu lutei em alguns torneios, esses torneios, eles eram os únicos televisionados que passavam numa emissora de TV. Tá. Então, hoje já tem vários torneios passando em emissoras, a gente aqui falando da luta. Então, em Campinas a região cresceu muito. Muito. Hoje a gente é polo, nós somos referência para o Brasil e mundialmente também. Tem como o atleta ele se manter através do Muay Thai? Ele ganha um salário? Como é que funciona a remuneração? Infelizmente essa área do atleta, ele sofre um pouco, cara. O atleta sofre um pouco, hoje, no começo eu sofri mais. Hoje eu não sofro tanto quanto no começo, porque hoje eu tenho uma equipe formada, hoje eu vivo dou aulas em academias, eu tenho professores que dão aulas para mim, para a equipe, nós somos um exército agora. Porém, no começo não, no começo eu tinha que fazer um trabalho paralelo e treinar Então, é difícil para o atleta. O atleta que quer viver da luta, ele é um guerreiro, cara. Ele é um guerreiro. Ainda, infelizmente, a gente está nessa... Uma seleta, uma baixa quantidade de lutadores conseguem viver bem da luta. Você falou que montou um exército. Então, como é que surgiu a ideia de montar aí uma academia, a Caporossi? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo na volta. Tem essa resposta do Daniel, tá aqui ó, tá com a camisa Caporossi, Muay Thai. Como é que surgiu a ideia de formar uma academia? A gente vai falar mais sobre a modalidade, mais sobre as lutas, sobre as derrotas. Tem muitos assuntos. Quadro que ninguém sabe qual história será que o Daniel tá reservando pra gente. Isso e muito mais no terceiro e último bloco. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Mais Esportes. Programa bom, passa rápido, viu, Daniel? Já estamos no último bloco ainda. Eu até esqueci meu roteiro. Tem várias perguntas ainda sobre o Muay Thai. Mas a gente terminou o segundo bloco falando aí do Exército Caporossi. Como é que surgiu a ideia de formar uma academia? Olha, as coisas foram fluindo naturalmente. Por quê? Porque primeiro que eu tinha como exemplo o meu professor, que formou a dele, ele foi fluindo, né? Existe também o lado da determinação, o lado de querer algo mais, de uma busca de crescimento, mas não tem como eu não ir para o lado de ser uma semente colocada no meu coração, de poder ajudar, de poder crescer. É como se fosse assim, eu acredito que o Muay Thai é um instrumento na minha vida para ajudar as pessoas. Tá. Então, eu também trabalho, é o meu sustento, eu ganho dinheiro com isso. Então foi útil, agradável, não teve como eu não ir para esse lado. A semente, ela foi crescendo, falou, tá dando certo, tá dando certo. Aí surgiu um professor, que ele é filiado a gente, que ele continua junto, aí foi surgindo outro, foi crescendo, e
E hoje a gente está aí em 13 academias de Campinas e região. Hoje a gente está crescendo bem. A gente tem a meta de em 5 anos a gente está em 30 e crescer de uma forma fincada, mas rápida, de uma forma que possa ajudar o máximo que puder, porque quanto mais esporte, mais pessoas que entram nesse ciclo de prática de esporte, né? Você tem projetos sociais também? Como é que eles funcionam? Sim, a gente está até aqui, esse tatame que a gente está aqui hoje é no projeto aqui da Igreja Bola de Neve e tem vidas sendo mudadas, tem casamentos sendo restaurados, e a pessoa vem para o Muay Thai, ela vai ouvindo, vai conhecendo mais, vai vendo que a vida ela não é da forma que ela aprendeu e esse projeto vai fazendo isso, vai fazendo a gente conseguir se aproximar, resgatar essa pessoa dessa dificuldade dela e o Muay Thai sendo esse instrumento de mudança de vida. A gente tem outros professores em outros projetos, a equipe, mas esse é o nosso carro forte, esse aqui da Bola de Neve. Ô Daniel, os ensinamentos orientais estão muito presentes no Muay Thai. Você já citou a Tailândia, né, que é o berço desse esporte. Só que hoje a gente vive num mundo globalizado, muitos países já equilibraram, Estados Unidos, mesmo o Brasil. Esses ensinamentos de 2000 anos, até mais, eles ainda estão presentes ou outros países já estão criando outras filosofias que já estão se igualando? Dentro do Muay Thai, da arte marcial, né? É legal você falar sobre isso, eu estava comentando, é um assunto abordado. Eu até brinquei, né? O menino ele estava batendo no saco a luva velha. Quando eu fui ver, o tatame estava tudo sujo. Poxa, ele paga academia, né? Ele é um cliente, vamos dizer assim, eu não vejo assim, mas aos olhos ele é assim. Do negócio. Do negócio ele é. E aí estava sujo, e ele já é antigo. Ele é antigo. Eu cheguei e falei, ó, seguinte, tá tudo sujo aqui, você veio com essa luva velha, vai pegar a vassoura e vai varrer. Se eu falo isso para um aluno novo que veio só com os fins não de pegar essa filosofia de respeito, de honra, ele poderia ter saído da equipe. Então, eu faço como? A metodologia que eu creio que é a mais abordada. Os que não fizeram isso, eles estão desatualizados. Eu vou introduzindo aos poucos para a pessoa essa filosofia. Introduzindo aos poucos. Na minha época, eu lembro que na academia tinha 2 do tatame, entrava, passava, mas não ficava. Por quê? Fica quieto, não pode, faz isso, faz aquilo outro. Era o semideus professor, tipo assim, né, entre aspas, e a casta menor. Ele era o intocável. O intocável. Eu não aceito, tipo, eu não faço muitas brincadeiras, eu mantenho. Mas não tem como a gente entender e evoluir que globalizou, que as pessoas elas vêm com outros fins. E aos poucos eu vou colocando essas filosofias sim, porque a gente não pode deixar de perder essa filosofia de respeito, de honra, de disciplina, tudo que envolve a arte marcial. Eu tento manter de uma forma não tão mais agressiva, de uma forma impor, agressivo, pesado. Eu vou colocando aos poucos, sim, essa filosofia. Daniel, atrás de nós temos alguns troféus. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira e falasse aí também dessa polêmica que tem com os árbitros, perde por pontos. Sim, eu comecei Muay Thai com 16 anos, eu fui campeão santista, eu fui campeão regional, eu fui campeão paulista, eu fui campeão sul-americano, eram todos torneios, aí tinham lutas no mesmo dia, então você ia sendo eliminado, e aí depois eu fui campeão essa luta foi uma luta onde
onde impulsionou a minha carreira profissional, que foi no Paraguai, no evento no Super 8, e eu ganhei de atletas renomados. E depois eu ganhei o The Best Strikers. Resumindo, eu tenho 17 lutas, fazendo as contas que eu me perco, porque tem MMA, tem mais a luta de solo. São 17 lutas, 12 por nocaute no Muay Thai, 3 derrotas e 2 por empate. 2 eu empatei. Essas 3 derrotas, uma eu perdi mesmo, dói falar, né? Mas acontece. Aprendi, a gente aprende com a derrota. Mas as outras 2 foram contestadas. Uma, foi uma decisão do médico, ele poderia ter deixado continuar, eu estava ganhando a luta sim, só que eu fui chutar um chute alto para tentar nocautear com a perna na cabeça, no rosto do adversário. Quando eu peguei, ele levantou o cotovelo, abriu minha canela e sangrou e tal. Tá mais normal, essa aí foi mais a derrota que a gente falou de polêmica, de derrota, a derrota que eu tive em Curitiba, eu vou dar o recado aí, pode? Vai, por favor. Vocês colocaram que o evento, lindo evento, ele foi do cenário, o Storm Samurai, ele foi um dos maiores eventos, nivelados aí com outros. Mas não colocaram o meu nocaute como mais rápido. Eles colocaram um cara de Curitiba que tá com 12 segundos e eu derrubei em 12 também, bati aqui no microfone. Eu derrubei em 12, então tinha que estar o meu nome lá também, tá bom? Eu perdi essa luta, voltando ao assunto, eu nocauteei o cara 3 vezes, dei o knockdown, né, que você derruba, o cara continua, 3 vezes no mesmo round. Tá. Se acontece isso, o árbitro tem que encerrar. Eu nocauteei, até o narrador de televisão falou na época, que isso, não pode, não sei o que lá. E aí o árbitro era de Curitiba lá também, e no final das contas eu carrego essa derrota comigo. Mas a gente aprende também, eu poderia ter treinado mais para a mão ter entrado mais forte e ele não ter levantado. Para não ter deixado nas mãos dos juízes, né? Mas acontece. Que história é essa? Elogio de Vanderlei Silva com você? Sim, o Vanderlei, que aí eu admiro muito ele, eu gosto da agressividade dele, ele não é tão técnico, geralmente os mais agressivos não são tão técnicos, mas sim, uma vez eu desci a principal foi quando eu desci do tatame, né, do ringue, perdão, e aí ele tirou a camiseta assim, me deu e falou, você luta pra caramba, hein? Pô, sou seu fã. Ficou sem camiseta, tinha 5.000 pessoas assistindo. Isso, como atleta, como amante, como das artes marciais, isso foi gratificante. E algumas vezes também me compararam, me chamaram de Vanderlei Paulista em algumas revistas conceituadas no meio da luta. Na tatame, quando ele tirou a camiseta, ele foi lutar no Pride, na época, que era um evento japonês. Uhum. Ele foi lutar, ele ganhou, aí ele acabou falando, eu me inspirei numa luta de Muay Thai, que era a minha luta. Porque eu fui pra cima do cara, nocauteei o cara. E eu me inspirei numa luta de Muay Thai pra nocautear, que era a minha luta. Que legal, cara. Foi bacana, foi gratificante. Isso foi bacana. Ah, bacana. Tenho certeza, né, que esse elogio do Vanderlei Silva é o que você vai levar para toda a vida. Vamos fazer o seguinte, hora de mais um quadro aqui no nosso programa, O que Ninguém Sabe. E aí, Daniel, que história que você reservou aqui para o programa Mais Esportes, que quem está nos assistindo não tem a menor ideia, mas que aconteceu? Engraçado. Uma delas, saindo pra lutar, né? Eu ia me pesar, na verdade. Na pesagem tem aquela encarada, tem é a hora que você vai ver o adversário. Uhum. Então você tá tenso, eu tava tenso, com a equipe atrás, todo mundo tenso. Vambora que a gente tá em cima da hora. Aí entramos no carro, tal, chegamos no hotel. Vamos lá, tal. Aí eu tenho aquela de marrento, ele dá aquela pra ter que... Aquela intimidada já no adversário. Já... Beleza, aí cheguei, eu falei, pô, conheço aquele cara ali. Porque você conhece o pessoal, os árbitros e tal. Cheguei, quando eu fui olhando, conheço.
Aí quando eu fui chegando mais perto com a cara, olhei, era o Sérgio Malandro, cara. Pra mim, eu tava no hotel errado, E você já... Ah, você tava no errado? No hotel errado. Eu fui no hotel errado e cheguei lá, tá o Sérgio Malandro. Assim. E você tava encarando o Sérgio Malandro. Não, fui andando assim, falei, pô, com esse cara, vou perguntar onde vai ser a pesagem. Eu olhei, o Sérgio Malandro, ele eu falei, não acredito, cara. Onde tá sendo a pesagem? Você tá vendo alguma coisa que eu sei que ele gosta de luta? Não tem nada aqui não, fui no hotel, não era o hotel. Ah, não acredito. Não era o hotel. E depois deu tempo de ir no hotel certo? Cheguei certinho, esperaram rapidinho. Ficamos com um pouco mais de fome, mas deu certo, porque você chega pra pesar, você tá magro. E com fome. A outra bem rápida, que eu acho bacana, e até legal pro povo ver que o lutador, ele tem coração. Eu não consigo assistir um programa de esporte onde tem a superação, aquele cara que dá aquele, sabe? Sem chorar, cara. Tá. Eu choro, velho. Eu sou chorão, mas na verdade, desculpa, eu não sou chorão, eu sou quebrantado. O lutador não chora, o lutador é quebrantado. Isso é engraçado também, porque todo mundo fala, não acredito, você tá chorando com um cara comemorando um gol. Me emocionei com a história do cara. Isso aí bonito, também é legal, claro. bonito. Restando poucos não, né? 1 minuto apenas para o término do nosso programa. Para quem está em casa, não sei se é o nome, aquela corda que utiliza no braço, ela é característica do Muay Thai? O que ela representa? Ou às vezes em cima da cabeça, aquela trança? Sim, a gente usa como forma de graduação aqui no Ocidente. No Oriente eles usam também como uma forma espiritual, uma forma de proteção e tal, mas nós aqui do Ocidente a gente usa como forma de graduação. Então vai mudando as cores, vai subindo o seu nível técnico, o seu nível dentro da equipe, a forma de hierarquia você vai subindo. E Daniel, para a gente poder encerrar daqui 10 anos, o que você quer estar fazendo? Quer continuar como professor? Quer estar lutando ainda na categoria Master? Tem outra categoria acima da sua? Eu amo luta, eu quero estar sempre no esporte, eu quero sempre estar vencendo, eu busco a vitória, eu vou morrer próximo dos tatames, próximo dos ringues. 10 anos, sim, eu quero estar competindo, eu quero estar cuidando de vidas. Eu acho que esse é o maior sonho da minha vida, estar próximo das pessoas e ajudar elas a irem além dos limites delas. Daniel, muitíssimo obrigado por ter participado do programa, por ter dado essa aula aqui de artes marciais pra gente e até uma próxima oportunidade. Legal. Obrigado aí, galera. Dê uma oportunidade para vocês, pratiquem esporte, no caso o Muay Thai, o MMA. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11 horas da manhã. Até lá!